Olá pessoal, tudo bem? Para a gente dar continuidade e falar sobre a obra de Cícero, com ênfase na sua obra retórica, é preciso entender antes o que vem a ser retórica, o que é retórica. Para efeitos didáticos, a gente vai falar aquilo que a gente chama de retórica clássica, a retórica que foi elaborada pelos gregos e depois aperfeiçoada pelos romanos, certo? A gente vai falar aqui de retórica no sentido da retórica aristotélica, aquela retórica que foi formulada, sistematizada pelo filósofo grego, tá bem? Então, a gente tem que lembrar que aqui o termo retórica está diretamente relacionado a esse contexto, tá bem? Então vamos lá. A retórica clássica. A retórica clássica, meus queridos, ela surgiu na Grécia e ela tinha um grande papel na formação do cidadão que pretendia aspirar a uma carreira política naquela situação. Antes de tudo, vamos ver o que vem a ser retórica e como ela surgiu. A gente não vai dar tanta ênfase na história, em todos os precedentes que culminaram na criação, na difusão e no prestígio dessa disciplina. Vamos focar aqui apenas no sistema, no funcionamento da retórica, que é o que mais importa, certo? Até porque tratar da retórica no seu conjunto demandaria muito tempo que infelizmente não temos, certo? Então vamos lá. O que é retórica, antes de tudo? A retórica, já na antiguidade, ela tinha como definição a arte ou a técnica de persuadir. A retórica também é um discurso elaborado estilisticamente, ou seja, é um texto artístico com recursos estilísticos que fazem com que o ouvinte seja arrebatado para a persuasão. Quem definiu a retórica como nós conhecemos hoje foi Aristóteles, na sua obra Retórica. Ele define a retórica da seguinte maneira: a capacidade de descobrir o que é adequado a cada caso e com o fim de persuadir. Então, para Aristóteles, a retórica tinha a finalidade de descobrir os meios de persuasão, ou seja, é como se fosse então o descobrimento, a descrição de um sistema, certo? Para Aristóteles, isso é muito óbvio porque Aristóteles era professor, né? Então essa obra foi escrita com a finalidade de deixar tudo claro, de deixar tudo sistematizado quanto à disciplina retórica, certo? Para Aristóteles, então, a retórica é o inverso necessário da ciência. A ciência confere certeza em suas conclusões, mas um bom número de questões da vida cotidiana, assim como da vida intelectual, não oferece certeza alguma. Devem estas, em virtude disso, sair do campo da razão? Para Aristóteles, não. As opiniões divergem, os pontos de vista se enfrentam e, na política, assim como na moral, os indivíduos têm modo de pensar divergentes e legítimos. É verdade que podemos manipular e enganar, mas também podemos aderir de boa fé e convicção às proposições não necessariamente compartilhadas por outros. Nem todos temos os mesmos interesses, as mesmas concepções, os mesmos pontos de vista, mas é preciso que convivamos uns com os outros e que discutamos tudo que suscita dificuldades, para chegarmos a um esboço de bem comum na cidade. Então esse é o princípio que rege a retórica aristotélica, ou seja, aquela retórica que visa não simplesmente vencer uma discussão a qualquer custo, mas sim chegar a um consenso, aos doxa, que a gente fala em grego, né? Então, esse é o princípio aristotélico da retórica. Há campos que não são exatamente claros, exatos, e nesses campos atua a retórica, com a finalidade de chegar ao consenso. Como eu falei, a retórica surgiu na Grécia, na Sicília, e está ligada diretamente à democracia, e naquela época, em particular, à necessidade de preparar o cidadão para uma intervenção ativa no governo da cidade. O rector era a palavra grega que significava orador, o político. No início, esta não passava de um conjunto de técnicas de bem falar e de persuasão para ser usado nas discussões públicas, ou seja, a retórica visava uma finalidade prática de persuasão nos debates, nas assembleias, diante de um juiz, por exemplo. E a criação é atribuída a Corax e Tísias no século V a.C. e que foi desenvolvida mais tarde pelos sofistas, que cobravam para ensinar as técnicas que permitiam ao aprendiz vencer qualquer argumento, mesmo sem ter razão. Entre esses sofistas se destacam
personalidades como Gorgias e Protágoras, de quem Platão depois vai comentar e contra quem vai tecer várias críticas. Os sofistas adquiriram durante o século V grande prestígio e eram os professores de retórica. E para eles, a retórica era um discurso do poder, e era muito importante conhecê-la para aqueles que aspiravam o poder, aspiravam a exercer esse poder. Chaim Perelman escreve o seguinte: o orador educava os seus discípulos para a vida ativa na cidade. Propunha-se formar homens políticos ponderados, capazes de intervir de forma eficaz tanto nas deliberações políticas como numa ação judicial, aptos, se necessário, a exaltar os ideais e aspirações que deviam inspirar e orientar as ações do povo. Ou seja, a ideia era fazer com que esse orador que dominava as técnicas retóricas fosse o expoente da sociedade republicana, democrática naquele período, aquele que deveria guiar com seu conhecimento a respeito do discurso a república, a polis em grego e a urbs em latim. Aristóteles foi o primeiro filósofo a expor uma teoria da argumentação. Antes, os sofistas apenas ensinavam quais procedimentos deveriam ser tomados e conhecidos para a persuasão, para convencer a qualquer custo. Aristóteles, não, ele se preocupava em entender a disciplina, teorizar sobre a disciplina, especificamente nas suas obras Tópicos e Retórica. E ele tentava conciliar a grande briga, a grande aversão que Platão tinha a essa disciplina. Então, para ele, Aristóteles, a retórica era como uma arte que visava descobrir os meios de persuasão possíveis para os vários argumentos. O objetivo de Aristóteles era de obter uma comunicação mais eficaz para o saber que é pressuposto como adquirido. A retórica torna-se uma arte de falar de modo a persuadir e a convencer diversos auditórios de que uma dada opinião é preferível à sua rival. Ou seja, ele estabelece então o sistema retórico tal qual conhecemos hoje. Pouca coisa mudou entre aquilo que estabeleceu Aristóteles e aquilo que ainda hoje nós teorizamos e discutimos como retórica. Então, a techne rhétorique, a arte retórica, ela tem alguns aspectos que não dependem de uma teorização. É preciso dizer isso. Então, em primeiro lugar, ela é espontânea e ela pode ser inata, uma capacidade, um talento para a argumentação, mas também pode ser uma competência adquirida através do ensino, certo? Então, qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento sistemático da disciplina retórica, pode vir a argumentar, pode ter uma certa habilidade em se expressar, saber como organizar o discurso para granjear a persuasão, para conseguir dobrar os ânimos do seu interlocutor. Não depende de uma técnica exatamente, mas enquanto técnica, ela pode ser ensinada e ela tem algumas funções. A primeira função da retórica é a função hermenêutica, ou seja, ela pretende compreender e interpretar o discurso, a realidade. É um procedimento espontâneo, porque não depende realmente de algo ensinado, Mesmo uma criança, ela percebe que se ela chorar ou que se ela agir de tal maneira, ela consegue o que ela quer, De todo modo, nesse sentido, na função hermenêutica, a retórica não visa persuadir, mas entender, interpretar, organizar e esmiuçar aquilo que se propõe um texto. Afinal de contas, o orador nunca está sozinho, ele sempre dialoga, um orador sempre está em contato com um interlocutor. A segunda função é a função heurística, ou seja, a função da descoberta. É aquela que se põe em xeque a relação entre ciência e retórica. Como foi dito antes, a ciência ela pode ter respostas exatas, resultado de procedimentos mensuráveis, mas a retórica não. Ela se posiciona naquela área cinza em que não se tem certeza, mas que se pode chegar a uma possível resposta, certo? E ela é, portanto, um instrumento de percepção ante as incertezas do mundo. A retórica não busca a verdade em si, ela não procura uma resposta exata, ela procura aquilo que é próximo da verdade, ela procura o verossímil. E nesse sentido, esse verossímil é alcançado através do debate, do diálogo, do confronto, do contraditório. Ela é parte do endóxon dialético, ou seja, do consenso, como eu falei agora há pouco, e não do paradoxon, algo que parece verdadeiro, mas contradiz o consenso, ou seja, ela procura chegar a um consenso real. E por fim, essa é a função mais usada da retórica, que é a função persuasiva,
que é a essência da retórica. E aqui a gente vai falar um pouco mais sobre isso. É preciso entender bem isso aí, porque é nesse plano, nessa função, que se desenvolve os textos da retórica antiga, grega e romana, certo? O que se faz para persuadir? Quais são os instrumentos de persuasão? Para Aristóteles, são 3 esses instrumentos de persuasão. Em primeiro lugar, para Aristóteles, são 2 os instrumentos de persuasão. O que ele chama de pistes ateknoi, ou provas não técnicas ou inartísticas, e as provas técnicas. Eu vou falar disso aí. As provas não técnicas ou inartísticas dizem respeito àquilo que são, a gente diria hoje, né, o contrário, que são técnicos, que são formais, ou seja, testemunhos, documentos, confissões, leis, contratos. Numa demanda judicial, por exemplo, numa demanda, numa acusação de assassinato, por exemplo, né? As provas não técnicas seriam o quê? Seriam as testemunhas oculares, as provas físicas, por exemplo, a confissão, a lei, enfim, hoje, se fosse no dia de hoje, né, exame de DNA, impressão digital, né, são provas que não dependem da habilidade do orador, dependem de questões mais concretas. Essas são as provas não técnicas, tá certo? Já as pistes enteknoi são as provas técnicas ou artísticas, ou seja, aquelas provas que pertencem à técnica de elaboração da retórica e são criadas pelo orador, fornecidas ou veiculadas, portanto, pelo discurso. Ou seja, quando não existe nada concreto, nada que determine fisicamente a culpa ou a inocência de um réu, por exemplo, entra em jogo a habilidade do orador, do advogado, em usar a palavra, o discurso, para demonstrar aquilo que ele quer propor, aquilo que ele quer que seja decidido, que seja o objeto da sua demanda, certo? Então, o que seriam as provas artísticas? Seria o seguinte: segundo Aristóteles, umas residem no caráter do orador, que ele chama de ethos, outras no modo como se dispõe o ouvinte, que seria o pathos, e outras no próprio discurso, que ele chama de logos. Ou seja, pelo que este demonstra, o discurso, né, ou parece demonstrar. Aí quando ele fala do logos, ele dá 2 tipos de possibilidades de persuasão, ou de instrumento de persuasão, que são o discurso ele pode se desenvolver pelos entimemas ou pelos exemplos. O entimema é parecido com o silogismo, você deve estar lembrado, né? O silogismo é quando você coloca uma premissa maior, por exemplo, eu sou homem, uma premissa menor, tu não és eu, e a conclusão que é logo tu não és homem. Obviamente isso é um falso silogismo, né? Mas o princípio lógico do silogismo é esse, o que pode gerar conclusões falsas, né? Se ele for mal elaborado, se ele for elaborado de modo a realmente a confundir o interlocutor. O entimema ele é parecido com esse sistema, só que ele procura chegar não a verdades absolutas que podem ser falsos resultados, né? O entimema procura chegar a uma possível conclusão, certo? E os exemplos também, que são fortes elementos para o logos, certo? O ethos tem a ver com o caráter, a autoridade pessoal do orador. No ethos, o orador tem que demonstrar prudência, virtude, benevolência. Ou seja, o caráter do orador é muito importante para o convencimento do juiz, para que a sua demanda seja aceita, para que as vontades do auditório sejam dobradas. Ele tem que não apenas parecer verdadeiro, ele tem que ser verdadeiro. Ele não apenas deve parecer bom, ele tem que ser bom. Mas é claro que a maneira como ele se apresenta, né, é que vai determinar o julgamento do auditório e do juiz. Por fim, você tem o pathos, que tem a ver com as emoções, os sentimentos a serem despertados no auditório. Aristóteles faz uma espécie de teoria dos sentimentos, né? A teoria das paixões. Ele enumera quais são as emoções que geralmente se pode despertar no auditório, a depender desse tipo de auditório, né? Então, a ira, a calma, a amizade, a inimizade, temor, confiança, vergonha, desvergonha, amabilidade, piedade, indignação, inveja, emulação, são sentimentos que podem ser despertados para a conveniência do orador, a depender do caráter
do tipo do auditório que está ali presente. Se o auditório é jovem, se é idoso, se é do que estão no auge da vida, se são nobres, se são ricos, se são poderosos. Tudo isso depende, tudo isso são pontos importantes para que a emoção desejada seja despertada nesse auditório. Como eu disse, a depender do tipo de auditório. Então, na Grécia, especialmente, né, a retórica clássica estava ligada à ação social do cidadão romano e contribuía para tomar decisões graves, por exemplo, condenar ou absolver, entrar em guerra, viver em paz. Então, cabia aos cidadãos, que poderiam ser representados por um orador, defender a sua ideia diante da assembleia para tomar decisões importantes na polis. Então, a retórica era uma técnica útil, frequentemente indispensável para a participação na vida política da Grécia e depois de Roma. E a retórica só exercida em situações de incerteza e conflito, em que a verdade não é dada e talvez jamais seja alcançada senão sob forma de verossimilhança. Ou seja, a retórica entra onde não há exatidão, certeza de respostas. Depois de Aristóteles, o grande expoente da retórica grega, você vai encontrar também reflexo dessa retórica aristotélica em Roma, particularmente em Cícero e Quintiliano. Mas voltando à retórica aristotélica, para a gente entender bem esse sistema, vamos relembrar então que havia 3 gêneros de discurso. Aristóteles divide em 3 os tipos de discurso que o orador deveria dominar para arrebatar a audiência e convencer o interlocutor. O discurso poderia ser judicial, deliberativo ou epidítico. O deliberativo trata de assuntos referentes à coletividade, geralmente tinha como público a assembleia, na qual eram propostas as melhores e mais beneficentes decisões para a polis, onde cabia ao orador a finalidade de aconselhar ou desaconselhar. Ou seja, é o discurso típico de por exemplo, do legislativo, né? Se fosse hoje, seria a Câmara dos Deputados, em que um parlamentar se dirige à Assembleia e tenta convencer o auditório das suas ideias, né? Seria nesse sentido, de deliberar, de discutir sobre uma questão que interessa à cidade. O discurso epidítico ele tem um caráter mais emotivo e ele pode tratar de elogios ou censura e utiliza todos os ornamentos literários permitidos, com a argumentação do tipo de amplificação. Ou seja, o discurso epidítico é aquele em que o orador elogia ou critica, censura ou adverte uma determinada personalidade ou uma determinada entidade. Nesse caso, o discurso epidítico ele é mais elaborado, ele traz mais ornamentos, porque a intenção dele não é exatamente convencer, mas é engrandecer ou censurar. Tem mais a ver, então, com uma perspectiva pessoal, subjetiva do orador em relação ao objeto do seu discurso, a pessoa ou entidade, certo? Então, esse discurso ele é mais avaliativo, ele é mais subjetivo do que o deliberativo. E, por fim, o discurso judicial, que visa, primeiramente, ao debate argumentativo e tem por finalidade suprimir as ideias opostas utilizando de elementos retóricos para atingir tal finalidade e desarmar o indivíduo oposto, podendo ser usado para acusar ou defender. É o típico discurso que se usa, por exemplo, num tribunal, diante de um juiz, numa defesa de uma causa, defendendo ou acusando alguém. Nesse quadro que você está vendo agora, fica mais claro, né? Você está vendo aqui na primeira coluna, aqui à esquerda, o gênero deliberativo, o gênero judiciário e o gênero epidítico. Cada um deles pode ser avaliado a partir de um certo ponto de vista. Do ponto de vista do papel do ouvinte, do conteúdo, do tempo levado em conta, do fim, da finalidade e do estilo. Então, por exemplo, no gênero deliberativo, o papel do ouvinte é o quê? De critérios, ou seja, ele é chamado para decidir. Por exemplo, é o membro de uma assembleia, ele decide. Quanto ao conteúdo do gênero deliberativo, visa a exortação ou dissuasão, em caráter privado ou em caráter público, ou seja, exortar ou dissuadir. Por exemplo, para aprovar uma lei, você exorta essa lei ou dissuade essa lei de ser aprovada, por exemplo. E já que é uma lei, por exemplo, que vai ser aplicada ainda, o tempo considerado é o futuro. E a finalidade desse gênero é se a ideia defendida é útil ou se é nociva para a polis. E o estilo é o estilo dos debates, ou seja, a polêmica, né? O gênero judiciário
No gênero judiciário, o papel do ouvinte é de decidir, por exemplo, membro de um tribunal, ele tem que decidir também, assim como no gênero deliberativo, ou seja, o juiz vai decidir se a demanda proposta é acatada ou não. O conteúdo desse discurso é de acusação ou defesa, e já que a acusação ou defesa de algo só pode ser de algo que já aconteceu, portanto, o tempo considerado é o passado, e aquela ação defendida ou acusada é tomada como justa ou injusta. E também o estilo é o estilo do debate, da polêmica. Por fim, o gênero epidítico, o papel do ouvinte é de espectador. E o conteúdo, ou seja, ele não vai decidir, não vai deliberar nada. O espectador não decide, né? A intenção do gênero epidítico é o elogio a alguém ou alguma entidade ou alguma coisa, ou censura. E como se trata de elogiar algo que só pode ser algo que está presente, então o tempo considerado é o tempo presente. E a consideração é feita em termos de belo, feio. Em grego, kalon, né? Belo, ou aiskron, feio. Ou seja, decidir-se esteticamente determinado objeto, entidade, pessoa que está sendo ali elogiada ou censurada. E o estilo do gênero epidítico geralmente é o estilo escrito, porque é aqui, nesse gênero epidítico, que a retórica encontra a literatura, ou seja, é o texto escrito, elaborado de maneira estilisticamente agradável e que possa provocar deleite para a comoção, a aprovação do auditório sobre o que se quer defender ou acusar, é que reside a maior característica desse gênero. Ou seja, é a maneira como ele é escrito, tem a ver mais com a beleza, a ornamentação, o estilo agradável, do que necessariamente com persuasão. Certo? Então aqui a questão do discurso é de ser submetido à apreciação. Ou seja, tal qual acontece com o texto literário, né? Que é submetido à apreciação estética do espectador, certo? A gente poderia falar um pouco mais sobre isso, né? Porque chama a atenção o fato de que é possível pensar, então, que o gênero epidítico, que poderia ser esse interponto entre discurso e literatura, nos possa fazer pensar a respeito de qual critério um texto literário é agradável ou é tomado como feio ou belo pelo espectador, pelo theoros em grego, né? Então, ao espectador cabe essa avaliação. O julgamento não cabe ao espectador, porque ele não vai decidir nada, ele apenas vai avaliar se o texto é bom, ou melhor, se ele é belo ou se ele é feio. Ou seja, tem a ver com o estilo. Tá certo? É uma discussão que pode ficar para depois. Isso aí. Aristóteles divide as etapas da elaboração do discurso oratório da seguinte maneira. Veja, ao elaborar um discurso oratório, né, existem algumas etapas. A primeira, a inventio, que é o estoque do material de onde se tiram os argumentos, as provas e os outros meios de persuasão relativos ao tema do discurso. Então, a primeira etapa da elaboração do discurso é inventio, ou seja, buscar assuntos, buscar argumentos para depois escrever o texto, descrever o discurso. Depois, a dispositio, que é a maneira de organizar esse discurso. Primeiro você, com a inventio, organiza, extrai argumentos e elementos para o seu discurso. Depois você organiza na dispositio. E esses elementos que organizam, essas etapas da organização, da disposição das ideias que você recolheu na inventio, variam. Mas geralmente podemos elaborar o seguinte: o exórdio, a proposição, a partição, narração ou descrição, a argumentação e a peroração. Certo? Ou seja, é a organização interna do discurso, o seu plano. Depois, a próxima etapa é a elocutio, ou seja, o estilo ou as escolhas que podem ser feitas no plano da expressão para que haja adequação à forma-conteúdo. A elocutio também tem muito a ver com aquilo que a gente chama de literatura hoje, porque o elocutio é a parte escrita do texto, é quando o orador vai escrever o seu texto e vai colocar nessa parte do texto todas as técnicas ornamentativas, as técnicas de embelezamento, a disposição das palavras, a ordem mais adequada para não apenas convencer, mas para tornar o discurso elegante, bonito, né, que cause prazer e correção à língua e que cause esse deleite no espectador, no auditório.
Essa parte é a parte muito importante, porque é aí que reside realmente a expressividade, a criatividade, a capacidade de talento expressivo do orador. Por fim, a actio, que é propriamente a exposição, a pronunciação do discurso, certo? No discurso entram as técnicas suprassegmentais, por exemplo, como o orador deve organizar o ritmo, a pausa, a entoação, o timbre da voz e a gestualidade no momento de expor o discurso oratório, certo? Os romanos acrescentaram um elemento a essas partes, que é a memória. Aristóteles não fala de memória, é Quintiliano que vai acrescentar a parte do discurso memória, que são técnicas de retenção do material a ser transmitido, considerando sobretudo o discurso oral, em que o orador transmite a mensagem a um auditório. Então são técnicas de memorização. Essas aí são as partes de elaboração do discurso, certo? Para Aristóteles, né, falando agora das partes do discurso, uma vez que você elabora o discurso, você deve seguir algumas partes, algumas etapas dessa elaboração. Aristóteles leva em conta quatro partes: proêmio, narração, prova e epílogo. No proêmio, o orador torna claro o objetivo do discurso. Na narração, os eventos são expostos concatenadamente. A prova é a parte do discurso, onde ele expõe a argumentação. No gênero judicial, por exemplo, onde ocorre a refutação, ou seja, rebater uma possível crítica. E o epílogo é a conclusão, em que o orador faz uma síntese do que foi falado, certo? Essas são as etapas do discurso em si, tá? Que a gente falou lá na dispositio. Essas partes do discurso, elas são muito variáveis, né? Varia de autor para autor, né? Quintiliano tem uma divisão, Cícero tem outra, Aristóteles tem outra, isso varia bastante, né? Em termos gerais, você tem as seguintes partes do discurso, ou seja, a disposição das etapas do discurso argumentativo. A introdução, ou exordium, né, que se trata de captar a atenção dos ouvintes. Geralmente a gente chama isso de captatio benevolentiae. É quando você utiliza instrumentos para chamar a atenção do auditório, né? Hoje em dia, por exemplo, um orador ele pode contar uma piada, contar um caso pessoal, colocar um dado estatístico para chamar a atenção do espectador, né? Então esse é o proêmio, ou seja, é o início em que se vai colocar em evidência a necessidade de justiça, por exemplo, a que deverá proceder o juiz. Você pode pôr em evidência a situação desesperada do cliente, a fim de provocar pena. Enfim, você começa o discurso chamando a atenção do auditório. A narratio, ela é a narração dos fatos em si. Ela deve ter três qualidades: a brevidade, a clareza e a verossimilhança. Ou seja, ela deve ser breve, clara e com aparência de verdadeira. Lembra do ethos? Pois é, ela tem que parecer verdadeira e, preferencialmente, ser verdadeira, obviamente. Os procedimentos de que se utilizavam eram começar com expressões temporais, nomes próprios, frases curtas, tudo com a finalidade de expor os fatos de modo mais compreensível possível. A narração ela é muito importante porque ela detém o assunto, né? a propositio do discurso. A exposição dos argumentos, chamado de argumentatio, que, conforme o tipo de discurso proferido, se ataque ou defesa, compreendia as provas que serviam para defender o assunto. Essa defesa é a probatio, ou prestava-se ao ataque ou à refutação dos contra-argumentos, que é a refutatio. Os procedimentos empregados consistiam na exposição das provas, indícios e motivos. Agora, se não existem argumentos ou razões apresentáveis, né? Ou seja, se não existe o logos, o que resta é apelar para o pathos, a compaixão, né? O advogado, o orador, vai apelar, se ele não tem provas concretas suficientes, para o pathos, a emoção. Por exemplo, ele pode, se ele defende o cliente acusado de roubo, ele vai dizer que o cliente está passando fome, está com necessidade, que ele fazia 5 dias que não comia, que ele é pobre, que nunca fez isso antes, entende? E apelar quem nunca, em momento de necessidade de fome, pensou em fazer isso, que nunca passou fome aqui, e vai falando, tentando apelar para a emoção do auditório, certo? No ethos é a mesma coisa. Por exemplo, ele pode falar, defender o seu cliente, acusado de roubo, por exemplo, de que ele tem uma personalidade
um caráter irrepreensível, que ele nunca fez isso antes, que ele é de uma boa família, que não há antecedente nenhum contra ele, que ele é uma pessoa boa, que ele faz serviço voluntário, você entende? Ele vai construir um ethos, a personalidade positiva do seu cliente. E claro, dele mesmo, o orador também constrói um ethos para ele, né? De alguém que é confiável, de alguém que é maduro, de alguém que sabe o que está falando, de alguém que é honesto, uma carreira sólida, também se constrói um ethos para o orador e do seu cliente. Né? Agora, o pathos ele tem a ver com o público. Né? Se o ethos ele é construído do ponto de vista do orador, o pathos é do ponto de vista do auditório. Ou seja, o que o auditório pode sentir em relação à demanda que está sendo exposta. E por fim, a conclusio ou peroratio, que geralmente nessa parte se pretende granjear o favor do auditório, ou seja, se resume as ideias principais, para que não fique nenhuma dúvida, e, através da linguagem enfática, veemente, se retoma as questões principais e o objetivo do que se quer no discurso. Aqui nesse quadro você vê o sistema aristotélico perfeitamente visível e bem esquematizado. Né? Aquilo que Aristóteles fala, por exemplo, a inventio, a invenção, as fases do discurso, né? Inventio, que é achar o que dizer, a dispositio, que é pôr em ordem, a elocutio, que são os ornamentos, e a actio, que tem a ver com a dicção, ou seja, a maneira de falar, e os gestos do orador, certo? Na inventio, você determina o gênero do discurso, se ele é deliberativo, se é judiciário ou se é epidítico, certo? Em qualquer caso, você tem que definir as provas que você vai utilizar, se são técnicas ou não técnicas. As não técnicas não dependem do orador, são as provas materiais. Se fosse hoje em dia, nós diríamos vídeo, gravação, impressão digital, DNA, são as provas que não dependem da habilidade do orador, são coisas materiais. As provas técnicas ou artísticas, essas sim dependem da habilidade do orador, e elas podem ser centradas ou no próprio orador, que é o ethos, ou no auditório, que é o pathos das emoções, ou no discurso, que é o logos. O discurso ele pode ser tomado através dos exemplos ou do antimema. Se for antimema, ele apresenta tópicos que podem ser tomados como motivadores da elaboração racional do discurso. Se for exemplo, pode ser do tipo fictício ou real, e se for fictício, pode ser ele dá como exemplo o uso da fábula ou da parábola. Na disposição, a gente viu agora há pouco, né, são as partes, é o ordenamento do discurso. Então pode ser, segundo Aristóteles, o exórdio, onde você apresenta a ideia, onde você coloca a propositio, o assunto do discurso, certo? Para chamar a atenção, né? Aqui também aparece a captatio benevolentiae, em que você chama a atenção do juiz, do auditório para a sua causa. Depois você apresenta o seu discurso, o objeto do seu discurso na narração, certo? E depois você organiza os argumentos, as provas, e conclui no final, retomando a ideia, deixando claro, em evidências, dando uma linguagem mais pontual, mais grandiloquente do que você quer. A elocutio, ela tem a ver com o texto escrito, tem a ver com o ornamento, a beleza do seu texto. Aí entra a questão de estilo, clareza, correção gramatical, a construção da frase, ou seja, a elaboração da frase em termos de rítmico, de figura de linguagem, como por exemplo a símile, a metáfora. Aristóteles destaca bem o uso da metáfora e da símile no discurso, na ornamentação do discurso. E por fim, a pronúncia do discurso, né, que envolve gestos, como usar os gestos e a maneira de falar. Não aparece aí a memória, porque a memória é uma introdução às fases do discurso feita pelos romanos, por Quintiliano, muito tempo depois. Entre os romanos, o papel do orador era um pouco diferente do papel do orador entre os gregos, porque entre os romanos a vida política era muito efervescente, era muito intensa. Então, o orador tinha que estar muito bem preparado. Era por isso que nas escolas dos retores, né, dos professores de retórica, era muito importante a formação integral, completa e aprofundada e competente desse candidato à vida política, né? A esse que ensejava ser um orador. Quintiliano, por exemplo, diz que o orador ele deve ser um homem bom, especialista no discurso, ou seja, ele tinha que ter uma índole boa. Não bastava apenas dominar o discurso, ele tinha que ser bom. Afinal de contas, ele iria tratar de assuntos que conduziriam e determinariam o futuro da República.
né, da urbis. Então, era necessário que esse orador fosse bom e não apenas capacitado tecnicamente, né? Entre os romanos também há uma discussão interessante a respeito dos deveres do orador, né? Os officia oratoris, ou seja, entre aquela divisão aristotélica do pathos, logos e ethos e os deveres do orador entre os romanos, que era movere, docere, placere, ou seja, comover. Pela explicitação da afetividade, a vontade arrasta o intelecto a aderir ao ponto de vista do orador. O ethos, ou seja, a moral do orador, é usar um grau de intensidade mais suave, a fim de comover, movere, né? A índole, as paixões do auditório, né? Então, nesse caso, quando esse comover é mais violento, ele corresponde ao pathos, ou seja, vai movimentar as paixões. Então, se esse domínio, se esse ofício, né, do orador, que é comover, ele é de um grau mais suave, então entra aí particularmente está diretamente ligado ao ethos, né? Ou seja, o ethos ele demanda um movere mais suave. Mas se você pretende atingir o pathos, ou seja, as paixões do auditório, aí nesse caso tem que comover de modo mais violento, ou seja, mais intenso, né? Quanto mais intenso for o discurso, mais grandiloquente, mais apaixonado for o discurso do orador, mais ele tende para o pathos, ou seja, para buscar a comoção através das paixões, dos sentimentos, das emoções do auditório. E quanto mais leve for, ele vai trabalhar um pouco mais o ethos, a moral, a índole do próprio orador e do seu cliente eventual, certo? Outra função, outro dever do orador é o de ensinar, docere. O orador deve ser um guia para a república. Ele deve, portanto, aproveitar o seu discurso para colocar as bases, a sustentação das bases de como deve ser a república e para qual caminho deve ser guiada. E, por fim, ele tem também que agradar, ou seja, placere, agradar, ou delectare, deleitar, ou seja, é a persuasão no domínio afetivo. A linguagem do orador deve ser agradável, ele deve construir o texto, os argumentos, de modo belo, de modo que seja correto, que seja agradável, que seja prazeroso para o ouvinte receber essas palavras e assim ser conduzido à persuasão. Essa é a contribuição dos romanos para a teoria, não só essa, claro, mas a principal, particularmente de Quintiliano e Cícero, para a técnica retórica aristotélica, certo? Essa relação entre os officia oratoris e os genera dicendi, ou seja, os tipos de discurso, é dita por Cícero, né? A gente sabe que há essa relação quando Cícero fala o seguinte: mas quantas são as funções do orador, tantos são os gêneros do estilo. Ou seja, ele deve ser simples ao ensinar, moderado ao agradar e veemente ao convencer. Ou seja, associar o dever ao estilo do discurso. O dever do orador, né? A função do orador, officia oratoris, ao tipo do discurso. Se é simples, moderado ou veemente. Então, para ensinar, simples. Para agradar, moderado. Para convencer, veemente. Tá certo? Então, a gente vai perceber tudo isso nos textos que ficaram dos grandes oradores romanos, particularmente Cícero. Bem, com o crepúsculo da democracia romana e a ascensão do império, a retórica perde sua força e sentido, reduz-se a repetição de fórmulas argumentativas. Obviamente, a retórica só é possível de ser implementada numa democracia, porque é quando o direito de falar, o direito de se expressar é livre. Durante a República, com a presença da democracia, ainda que uma democracia não muito forte, havia espaço para a difusão de ideias e, portanto, a difusão do discurso oratório, em que se apresenta as técnicas da retórica. Mas, com o fim da democracia, o fim da república, no início do século I, no final do século I a.C., não há espaço para a democracia, que vale a palavra do imperador. Não vale o livre debate de ideias, não vale a discussão, não vale o contraditório. O que vale é a lei do imperador. Portanto, nessas circunstâncias, não pode haver o desenvolvimento da retórica, que se reduz a fórmulas, simplesmente com a finalidade estilística, ou seja, a partir de então, a retórica se reduz ao estudo de floreios argumentativos.
Ou seja, prevalece a elocutio, aquela parte da retórica que se dedicava à ornamentação, à estrutura, ao bom encadeamento que gera agradabilidade no auditório. Então, a retórica vai aos poucos perdendo prestígio e é apenas estudada nas escolas dos rhétores com discursos fictícios, apenas para treinar o estilo literário, as chamadas declamações. Na Idade Média, nas artes liberais, a retórica volta, né, mas nesse aspecto ainda mais estilístico, voltado para as figuras, voltado para a técnica estilística de embelezamento do texto, né, junto com o trivium, que era composto pela lógica, a gramática e a retórica. Na antiguidade, a gramática ela fazia parte da retórica, era um campo dentro da retórica, mas na Idade Média se separa, fica sendo uma disciplina independente. Enfim, a retórica reduziu-se a floreios, a estratégia ornamentativa do discurso, com ênfase na utilização das figuras e no rebuscamento linguístico. Isso permaneceu por muito tempo. Apenas recentemente, a partir da década de 50, do século XX para cá, é que a retórica é resgatada do seu desgaste do período medieval e encontra fôlego como instrumento e matéria de estudo de diversas disciplinas, como a literatura, a filosofia e o direito, que a gente chama de nova retórica, certo? Hoje a retórica ela se divide em três, basicamente. A retórica estilística, essa que prevaleceu durante toda a Idade Média até o dia de hoje. Uma retórica argumentativa, que tem outras finalidades para outros campos, né? E como eu disse, ela é muito profícua em ambientes democráticos. E a retórica literária, que é usada como instrumento de avaliação, de crítica literária, certo? Muito bem. É esse o caminho, gente. Espero que tenham entendido e qualquer coisa podem perguntar.